A paz do Senhor, tema da mensagem: onde estão os mortos? Como gostaríamos de saber como estão nossos entes queridos que já faleceram? Nossos pensamentos, raciocínios e ações revelam quem realmente somos. A Bíblia refere-se a isso tudo como sendo nosso coração, nosso ser interior, nossa alma, a essência imaterial do próprio ser, que existirá para sempre à vista de Deus que nos criou. Assim, quando ele retira a força vital na morte, o corpo para de funcionar e retorna para o pó, de onde foi formado. Mas, de acordo com a palavra de Deus, nossa imperecível alma e espírito continua viva. O homem é constituído por corpo e espírito, material e espiritual. A diferença entre alma e espírito, que são termos constantemente usados como sinônimos, é que a alma pode se referir tanto a aspectos materiais como imateriais, enquanto o espírito é estritamente imaterial, não inclui o corpo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o que acontece conosco depois da morte em Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vemos que o homem rico foi para o inferno, o lugar dos mortos, no contexto desses versos. Lázaro está no mesmo plano que o homem rico, visto que eles podiam se ver, entretanto, as situações deles eram totalmente diferentes. O homem rico não identificado está em tormentos e na chama, enquanto se diz que Lázaro estava no seio de Abraão e sendo confortado. Entre esses dois lugares diferentes havia um grande abismo, um precipício, o que impossibilitava alguém de ir de um lugar para o outro. Devido a esse ensino, muitos teólogos teorizaram que durante a época do Antigo Testamento, antes do sacrifício de Cristo na cruz, o lugar dos mortos era formado por 2 compartimentos, o lugar de tormentos e o paraíso, o lar dos redimidos. Lembre-se do que disse Jesus ao ladrão na cruz: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Então, quando o Senhor ressuscitou, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Levando muitos a acreditarem que ele esvaziou o paraíso dos fiéis eleitos, levando-os ao céu, a morada de Deus. Mas, em qualquer caso, deve-se estar claro que o Senhor disse que todos que morrem irão para um dos 2 lugares, céu ou inferno, como os termos se tornaram conhecidos. Vamos ler o que o Senhor Jesus falou aos saduceus sobre os mortos. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou, na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Logo, os redimidos para Deus não estão mortos, mas vivos. Em 2 Coríntios, capítulo 4,
Paulo nos fala que seremos ressuscitados depois de morrermos por aquele que ressuscitou Jesus. Que não devemos dar importância às coisas temporais, mas sim às eternas, pois nossa casa no céu não é feita por mãos humanas. Vamos deixar este corpo um dia e habitar com o Senhor. Deus nos preparou, dando-nos o penhor do Espírito, e assim andamos por fé e não por vista. Em outro comentário, Paulo, em 2 Coríntios 15, diz que o corpo celestial ou glorificado não será uma realidade para os cristãos antes do toque da última trombeta, o arrebatamento da igreja. Portanto, muitos teólogos acreditam que as almas ou espírito, muitas vezes usado como sinônimo, dos cristãos que já morreram, estão com Deus em algum tipo de estado intermediário até que o arrebatamento os reúna com os corpos ressuscitados e glorificados. Deve ficar claro, porém, que a morte, para os crentes, é somente uma mudança instantânea de endereço na qual mudamos de uma realidade para outra, mais importante e de maior duração. O corpo é deixado para trás, recebemos um novo corpo perfeito, glorificado, quando Jesus voltar para a sua igreja. Os crentes que estiverem vivos naquele tempo serão arrebatados, recebendo o corpo glorificado sem passar pela morte. Portanto, os comentários do Senhor acerca do homem rico e Lázaro, e mais os ensinos do apóstolo Paulo, nos levam a acreditar que a morte é somente a separação entre corpo e alma e espírito. Uma transição ocorre na qual nossa essência imortal passa da presente realidade para o reino da eternidade, cada qual com destino determinado pelo próprio Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Isso está em Romanos 2, de 6 a 8. Se você ainda não é um redimido, um salvo pelo Senhor Jesus, ainda poderá tomar a decisão de se reconciliar com Deus, aceitando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Portanto, reconcilie-se com Deus, confessando a Cristo como seu Salvador. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém?